Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. Bem, hoje eu não vou enrolar vocês falando para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, ativarem o sininho lá no YouTube, no Instagram. Eu vou logo direto ao ponto, falar sobre o tema que eu trago para vocês. É um tema muito instigante, eu diria entre aspas, polêmico porque divide opiniões, sendo que de um lado nós temos realmente opiniões e do outro lado nós temos fatos científicos, ou seja, totalmente diferente de opinião. E a gente vai conversar sobre isso. Hoje a gente vai conversar sobre musculação em crianças. É exatamente isso que eu estou falando para vocês, é exatamente isso que você está ouvindo. E eu não estou falando de uma criança de 13, 14 anos, não. Estou falando de uma criança pré-púbere. Sabe o que é uma criança pré-púbere? É aquela criança que ela não entrou nem na puberdade. Eu estou falando aí de crianças de 7, 10 anos, 12 anos no máximo, por ali. E é engraçado, né? Porque desde que eu sou estudante de educação física até hoje, eu já tenho 18 anos de formação em educação física, uma das perguntas mais comuns que eu ouço das pessoas, que as pessoas me fazem, não fazem apenas para mim, mas para outros profissionais, é: criança pode fazer musculação? E é engraçado essa pergunta, porque as pessoas perguntam isso já esperando a resposta. E a resposta que elas esperam é: não, criança não pode fazer musculação. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, e eu vou tentar ser o mais taxativo possível aqui. É lógico que criança pode fazer musculação. Deixa eu repetir para ficar bem gravadinho e bem bonito para você entender o meu posicionamento sobre esse assunto. Criança pode fazer musculação. Se deve é outro assunto, é outra história, mas pode fazer musculação. Por que as pessoas perguntam isso? Porque tem um grande mito dentro da educação física, dentro da área do treinamento e dentro da área da saúde em geral, afirmando o seguinte: crianças que fazem musculação não crescem, têm o crescimento físico prejudicado devido àquela carga mecânica ali, devido àquele peso ali. Então esse é um dos maiores mitos na área das ciências da saúde, e é um mito tão grande, eu diria tão poderoso, que ainda hoje existem profissionais da saúde, inclusive médicos, pediatras, que afirmam categoricamente que crianças não podem fazer musculação. Eu, particularmente, quando fiz graduação em Educação Física, lá pelo começo dos anos 2000, né, entrei lá em 2003, saí em 2007, eu tinha uma professora dentro da universidade, eu estudei em Universidade Federal, onde ela era médica pediatra e ela afirmava categoricamente que musculação, criança não pode fazer musculação. Ela dizia, inclusive, que musculação para uma criança é um veneno. E eu acreditava porque, claro, eu estava lá na metade do curso, eu era um garoto, imaturo, eu não estudava muito aquele tema, então era minha professora, era uma mestra, enfim. Então eu tenho que acreditar nas pessoas mais experientes e que entendem, sabem do que estão falando. Só que na medida que eu fui estudando, assim que eu me formei, fui me dedicando a estudar sobre treinamento de força, eu fui entendendo que criança pode fazer musculação. Mas para você entender essa história toda, eu preciso te contar uma história. Eu vou te falar o que está por trás dessa explicação de que crianças não podem fazer musculação, e a partir daí eu vou respaldar a minha fala, mostrando posicionamentos, por exemplo, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, inclusive do Colégio Americano de Pediatria, Colégio Americano de Ortopedia e Traumatologia, dentre outros órgãos de saúde, que mostram que criança pode fazer musculação, que a musculação não vai prejudicar o crescimento de crianças, inclusive crianças pré-púberes, 7, 10 anos, 11 anos, por ali. Então vamos lá, deixa eu começar a contar essa história para vocês. De onde é que surgiu essa história de que criança não pode fazer musculação? Bem, lá no começo do século XX, sei lá, 1900, 1900, acho que no máximo 1905, teve um pesquisador de um país europeu, eu não me recordo qual país, ele foi fazer uma pesquisa e coletar alguns dados numa mina de carvão, onde tinha trabalho infantil, tinham crianças que trabalhavam naquela mina de carvão. E dentre os vários dados que esse pesquisador levantou, um deles foi a estatura dessas crianças. E ele observou que as crianças que trabalhavam na mina de carvão e, portanto,
pegavam peso, levantavam peso, empurravam peso, né, carrinho de mão, pegavam um saco de carvão, enfim, pegavam carga o tempo todo, elas tinham uma estatura menor, eram menorzinhas quando comparado com crianças que não trabalhavam na mina de carvão. E aí a conclusão desse cara, desse pesquisador, foi que pegar peso prejudica o crescimento de crianças. Só que tem um problema na conclusão da pesquisa desse cara. Ele não se atentou que essas crianças que trabalhavam na mina de carvão trabalhavam ali várias horas e elas tinham um nível socioeconômico muito baixo. Ou seja, elas passavam necessidade, não se alimentavam adequadamente. Se brincar, elas não tinham nem 3 refeições diárias. Então elas tinham carências nutricionais. Então elas não tinham uma estatura menor porque trabalhavam na mina de carvão, porque pegavam peso, empurravam peso, enfim. Elas tinham uma estatura menor porque elas tinham carências nutricionais. Elas não se alimentavam adequadamente. Só que, veja, essa história, veja como o ser humano tem essa capacidade de difundir histórias. Essa história, essa conclusão dessa pesquisa, ela difundiu-se em todos os países do mundo, praticamente. E ainda hoje, isso foi no começo do século XX, nós estamos no ano de 2025, século XXI. Ainda tem pessoas que afirmam que crianças não podem fazer musculação baseado no estudo desse cara. Porque se for para se basear em algum estudo recente, não existe nenhum estudo recente, ou até um pouquinho mais antigo, mostrando que musculação, pega peso, prejudica o crescimento de criança. Agora vamos ver a explicação que está por trás disso. Porque essa explicação, eu inclusive li essa explicação numa das disciplinas do meu curso de Educação Física, ou seja, essa ideia era difundida inclusive dentro de alguns cursos de Educação Física no Brasil, e eu diria mais para vocês, do mundo. A explicação é a seguinte: você tem um osso longo. O que é um osso longo? Tipo o húmero, o rádio, você tem a tíbia, que é o osso da perna, tem o fêmur, que é o osso da coxa. O osso longo, ele tem as epífises, que são as extremidades dos ossos longos, e você tem a diáfise, que fica ali entre as duas epífises, é o meio do osso. Imagine aí o osso do húmero, aqui o osso do braço, ou o osso do fêmur, que é o osso da perna. Então você tem as duas epífises na extremidade e a diáfise no meio. Lá um pouquinho abaixo da epífise, você tem uma plaquinha de crescimento, uma faixazinha, denominada placa de crescimento, que é formada por um tipo de cartilagem chamada de cartilagem hialina. Só que isso não tem mais nos adultos, tá? Isso tem nas crianças. O osso longo nas crianças, ele começa a crescer a partir daquela plaquinha de crescimento. E aí, qual o problema? Falou-se que a partir do momento que uma criança ela pega peso, ela empurra peso, ela puxa peso, a partir do momento que ela faz musculação, essa plaquinha de crescimento lá das epífises dos ossos longos, formada por cartilagem hialina, ela é danificada ou ela se fecha precocemente. Ora, se ela se fechar precocemente, o osso para de crescer. Essa é a explicação. Explicação maravilhosa, né? Se eu for explicar uma coisa dessa para uma pessoa leiga, é muito provável que eu vou conseguir convencê-la. Porque eu estou falando de nomes técnicos e por aí vai. Só que isso não acontece. Tem 2 problemas nessa afirmação. O primeiro ponto: existem crianças que fazem musculação. Isso você tem que concordar comigo. Existem crianças que fazem musculação. Essas crianças são menores do que as crianças que não fazem musculação? É muito provável que não. Não é. E não venha me dizer que é, e me dar como exemplo, crianças que fazem ginástica olímpica, ginástica artística, né, que fazem exercício intenso, fazem bastante força, que ali é outra história. Ali não é uma questão de carga de treinamento, de peso e de prejuízo no crescimento. Ali é uma questão de seleção natural. Como assim seleção natural? Para você ter sucesso na ginástica artística, você precisa ter uma estatura menor. Então, os técnicos e os treinadores de ginástica artística, de ginástica olímpica, já selecionam pessoas que têm uma estaturazinha menor.
Porque há muita probabilidade de uma pessoa que tem uma estatura menor ter muito mais sucesso do que uma pessoa que tem uma estatura maior. Você não vai ver uma pessoa praticar ginástica artística e ter sucesso nessa modalidade do tamanho de um jogador de basquete ou de vôlei. Então ali é uma questão de seleção natural. Então veja, você não vai conseguir observar uma criança que faz musculação e ter o crescimento prejudicado devido à musculação. Não existe. Um outro ponto que está errado nessa explicação que eu acabei de dar para vocês é a seguinte. Suponhamos então que eu vou pegar uma criança e eu vou treinar só os membros superiores e não vou treinar os membros inferiores. Então nesse caso, o que ficaria sem crescer seriam só os braços? Você consegue imaginar uma criança então que cresce as pernas normalmente, mas não cresce os braços? Imagina o contrário agora, eu vou treinar só as pernas e os braços não. Então eu vou prejudicar o crescimento só nas pernas, os braços não. Os braços vão ficar bem grandão e as pernas pequenininha, é isso? Você não vê esse tipo de coisa, porque isso não existe. Isso foi uma história muito mal contada, foi uma interpretação errônea, foi uma conclusão errônea de um estudo, isso se difundiu. Realmente a ciência ela tenta achar uma explicação para um determinado achado, mas essa explicação também está errada. Criança pode fazer musculação e a musculação não prejudica o crescimento de crianças. Isso é tão verdade que vários órgãos de saúde recomendam a prática da musculação para crianças. Dentre esses órgãos de saúde, você tem Colégio Americano de Medicina do Esporte, Colégio Americano de Ortopedia e Traumatologia. Tem outros órgãos, mas eu esqueci agora. Tem entidades europeias, tem entidades asiáticas, entidades africanas, inclusive o Colégio Americano de Pediatria. Gente, peraí. O Colégio Americano de Pediatria, que é o maior órgão americano da pediatria, muitos médicos pediatras dos Estados Unidos, Canadá, América do Sul, inclusive Brasil, se orientam a partir das diretrizes do Colégio Americano de Pediatria. Se o teu maior órgão está dizendo que criança pode fazer musculação e que isso não prejudica o crescimento, por que raios um pediatra brasileiro afirma que uma criança vai ter o crescimento prejudicado porque ela vai fazer musculação? Para mim, só pode ser falta de atualização, porque essa diretriz que fala que foi publicada lá no Colégio Americano de Pediatria e que mostra que crianças podem fazer musculação e que isso não tem influência negativa no crescimento, isso foi publicado desde 1990. Nós estamos em 2025. Então, por que raios um pediatra fala uma coisa dessa? Só pode ser desatualização nessa área. Por isso que eu não gosto quando o médico geralmente fala de exercício, porque geralmente, o que significa não todas as vezes, ele fala alguma besteira. Porque nós já sabemos, de uma forma muito consistente, a literatura sustenta isso muito consistentemente, que criança pode fazer musculação, ela tem vários benefícios. Vários benefícios no seguinte sentido: melhora no desempenho esportivo, melhora no desempenho físico, prevenção de lesões em crianças que praticam esportes, melhora na composição corporal e em vários parâmetros de saúde. Hoje eu vou mostrar um estudo que mostra que as crianças têm melhora em vários parâmetros relacionados a desempenho e composição corporal quando fazem musculação. E crianças pré-púberes, ou seja, que não entraram na puberdade, que não têm pelos pubianos ainda. Hoje eu trago um estudo que foi publicado por pesquisadores espanhóis no ano de 2023. Vou colocar o estudo aqui para você ver. Esse estudo foi uma revisão sistemática que investigou os efeitos da musculação em crianças pré-púberes. E eu já falei para vocês, né? Portanto, crianças aí que não tinham pelos pubianos ainda. E aí, como foi uma revisão sistemática, eles pegaram 22 estudos que investigaram exatamente esse tema. E aí, o que eles observaram? Que as crianças que praticavam musculação, que foram submetidas à prática da musculação durante vários períodos aí, 2 meses, 3 meses ou até mais, tiveram aumento na capacidade de salto, aumento na capacidade de corrida, melhoras significativas na força muscular, na agilidade, na coordenação e na flexibilidade. Ou seja, essas crianças melhoraram o desempenho físico, inclusive o desempenho em esportes específicos. Elas melhoraram o desempenho esportivo delas. E os melhores resultados nesses pontos que eu falei para vocês aconteceram nas crianças que treinavam entre 2 a 3 meses, 2 vezes por semana, com baixo volume de treinamento, com a intensidade moderada. O que é uma intensidade moderada? Fica ali entre 55%
60% do máximo, até no máximo ali 75% do máximo. Intensidade moderada, alta velocidade de movimento, intervalos médios a longos, que utilizavam exercícios multiarticulares, ou seja, supino, puxada, remada, agachamento, leg press, afundo e por aí vai. Esses são exercícios multiarticulares. Isso não significa que as crianças não podem fazer uniarticulares, ou seja, exercícios isolados. Elas podem, mas elas têm melhores resultados dos multiarticulares. Os melhores resultados também foram verificados quando as crianças treinavam com exercícios em máquinas, com peso do próprio corpo, porque elas também podem treinar com peso do próprio corpo. Uma criança pode fazer agachamento, simplesmente com o peso do próprio corpo, a fundo. Ao invés de fazer supino, não está conseguindo fazer supino lá com a barra, não está conseguindo equilibrar direito, vamos fazer flexão de braço, vamos fazer barra, elas podem treinar com o peso do próprio corpo. E também exercícios pliométricos, tipo saltos. Então observe que essas crianças tiveram melhoras significativas em vários parâmetros de desempenho esportivo. Além disso, para a força muscular, quando a gente fala exclusivamente em força muscular, os melhores resultados aconteceram quando as crianças treinavam com cargas entre 60% e 80% de um RM, ou seja, entre 60% e 80% máximo. O que significa? Uma carga de moderada a intensa. As crianças podem treinar até de forma intensa. Agora, 80% de um RM no supino, para mim, é uma carga absoluta. 80% de um RM no supino para uma criança pré-púbere, sei lá, de 8 anos de idade, é outra carga completamente diferente. Nós podemos treinar com a mesma carga relativa, 80%. Mas em termos absolutos, 80% para mim é uma coisa. 80% para a criança pré-púbere é outra. Além disso, as periodizações linear e ondulatória conseguiram aumentar mais a velocidade de corrida e o desempenho de salto. Periodização, vamos lá, rapidamente. Periodização linear. Você começa treinando, por exemplo, com mais repetições e menos carga. E na medida que as semanas vão passando, você vai diminuindo o número de repetições e aumentando a carga. Periodização ondulatória. Deixa eu dar um exemplo muito rápido para você de periodização ondulatória, sei lá, semanal, onde toda semana você troca de estímulo, porque tem a semanal, tem a diária, né, e por aí vai. Então vamos lá, a criança numa semana ela treina com mais repetições e menos carga, na outra semana ela treina com menos repetições e mais carga, e assim sucessivamente. Isso é uma periodização ondulatória, eu vou ondulando as intensidades. Então esses tipos de periodização linear e ondulatória, que são as mais utilizadas, né, ajudaram a melhorar mais a velocidade de corrida e o desempenho de salto. Além disso, essas crianças também tiveram perda de gordura e ganho de massa muscular. Só que essa perda de gordura e ganho de massa muscular, principalmente o ganho de massa muscular, apesar de ser significativo, foram de pequena magnitude. Porque ser estatisticamente significativo significa apenas que foi utilizado um determinado tratamento estatístico ali e viu-se significância estatística. Agora, a magnitude foi pequena. Por quê? Porque provavelmente as crianças, como eram crianças pré-púberes, elas não tinham hormônio androgênico suficiente para ter uma hipertrofia numa magnitude maior. Além disso, o ganho de massa muscular, essa perda de gordura, pode ter acontecido não necessariamente devido ao treinamento, mas ao crescimento normal dessas crianças. Então, quando você cresce, mesmo que você não faça musculação, você vai ganhar massa muscular e você vai perder gordura também. Falando em crescimento, nenhuma dessas crianças que foram submetidas a esses 22 estudos, nenhuma dessas crianças tiveram o crescimento prejudicado. O que cai por terra essa afirmação tosca que ainda é falada, ainda hoje, no século 21, ano de 2025, que criança não pode fazer musculação porque o crescimento é prejudicado. Então veja, eu acho que você já entendeu aqui que criança pode fazer musculação. Então você pode matricular o teu filho sem medo nenhum dentro de uma academia, porque ele não vai ter o crescimento prejudicado. Ele pode ter o crescimento prejudicado por outro motivo, pelo desenvolvimento de alguma doença, genética, enfim, mas não pelo treinamento de força, não pela musculação. Agora, claro, quando a gente fala em crianças, é importante a gente atentar para alguns pontos importantes do treinamento, como, por exemplo, supervisão adequada. Se você está com a criança dentro de uma academia, a criança tem 8, 9 anos, essa criança ela precisa de supervisão adequada. Tome cuidado com cargas excessivas, porque a questão da musculação não é levantar o máximo de peso possível. A questão da musculação é
Contrair o músculo é contração muscular. Eu posso contrair o meu músculo com uma carga leve, uma carga moderada ou uma carga alta, mas a grande questão é contração muscular e não levantamento de cargas altas. E cuidado, porque existe uma diferença entre carga alta e carga excessiva. Carga alta é uma carga que eu utilizo lá e ela me permite fazer, sei lá, 3, 6 repetições, 8 repetições no máximo, com técnica apropriada. Carga excessiva, eu coloco uma carga lá e eu não consigo fazer nem poucas repetições com a técnica apropriada. A técnica fica comprometida. Isso é carga excessiva. E carga excessiva, geralmente, ela é uma carga lesiva. Então, tome cuidado com essas cargas excessivas. E, claro, a técnica correta de execução dos exercícios. Exercício para empurrar, exercício para puxar, exercício de agachamento. Enfim, as crianças precisam executar os movimentos com a técnica correta. E vamos lá, quando a gente fala em supervisão, cuidado com cargas excessivas e técnica correta, isso não vale só para criança, né? Isso vale para todo mundo. Então são cuidados básicos que não são só exclusivos das crianças, é para todo mundo. Então veja, criança pode fazer musculação. Vamos encerrar esse vídeo aqui afirmando isso categoricamente, né? Criança pode fazer musculação? Sim. Nós temos evidências mostrando efeitos favoráveis da musculação em crianças? Sim. Em relação aqui a desempenho esportivo, a melhoras no desempenho físico, prevenção de lesão, melhoras na composição corporal e em vários parâmetros de saúde. Aqui eu não mostrei para vocês estudos demonstrando melhoras em parâmetros de saúde, mas nós temos também estudos nesse sentido. Então não afirme, depois que você assistir esse vídeo, não afirme que criança não pode fazer musculação porque vai ter o crescimento prejudicado. Se você fizer isso, você vai estar ajudando a disseminar um mito que foi formado lá no começo do século XX sem embasamento científico nenhum. Criança pode fazer musculação. Se você deseja matricular o seu filho dentro de uma academia, ou melhor, se o teu filho, o teu menino ou a tua menina quer se matricular dentro da academia, coloque ele lá, não tem problema. Agora vamos lá. Eu, como profissional de educação física, eu recomendaria a musculação para crianças ou só a musculação para crianças? Só a musculação não, porque a criança ela precisa ter um acervo motor diversificado. Então, o mais indicado é que essa criança se envolva com natação, com esportes coletivos, com outros tipos de esportes individuais, como atletismo, a natação, com lutas, enfim, jogos e brincadeiras, e também pode ter a musculação. Agora, só a musculação, eu acho que não seria o caso, porque você vai ficar com um acervo motor limitado, e o interessante é que quando a gente fala em crianças, você proporciona o maior acervo motor possível. Então matricula ela em esportes, e pode ter a musculação também, mas ela sozinha, eu não gosto da musculação sozinha para a criança. Não porque ela vai prejudicar o crescimento da criança, mas só por uma questão de ter mais experiência motora. Deixa eu te falar uma coisa, o meu filho, ele tem 12 anos, e eu matriculei o meu filho numa academia. Meu filho faz musculação. Meu filho, toda manhã, antes de ir para a escola, ele coloca na vitamina de banana dele uma medidazinha lá de whey protein. Meu filho faz musculação e toma whey protein. Ele tem 12 anos. Você acha que eu, como profissional da educação física, colocaria o meu filho em risco, colocaria a saúde do meu filho em risco, sabendo que uma determinada prática como a musculação prejudicaria a saúde dele? É claro que não. Eu não seria responsável a esse ponto. Então vamos lá. Vamos encerrar por aqui. Criança pode fazer musculação. Não afirme, não ajude a difundir esse grande mito dentro da educação física e dentro da área da saúde. Matricula o teu filho dentro da musculação, caso ele queira fazer musculação, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.